Então, irmãos, vamos bater um papo agora sobre a mensagem, né? Eu fiz. Vamos começar com o nosso lado, com a nossa vida pessoal, de forma positiva. O que a gente pode aplicar, né, esses propósitos a partir de agora em nossas vidas? Então, compartilhe alguma coisa que de repente Deus falou com você, né? Você pode voltar agora para a sua congregação ou estar aqui em Curitiba, né, e começar já a aplicar algumas coisas na sua vida pessoal para fazer esses propósitos e agradar a Deus. Quem quer começar? Com relação à mensagem, né, que é a parte que está tocando, né? Então eu queria dizer o seguinte: eu estou na igreja há um bom tempo, mas a mensagem é o seguinte: foi dada uma sacudida na gente também, e eu posso dizer que eu também estou acomodado, fiquei acomodado, mas me tocou meu coração. Hoje eu já fiz um pronunciamento aqui, né, com relação ao grupo de casa que foi fortalecido, mas eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Então, me tocou meu coração. Tocou, eu falei para o Bruno lá, que você falou o nome dele, né? Até comentei com isso, né? Me tocou meu coração, porque tem que se decidir. Não é que eu estou tempo na igreja, se eu ficar só sentado aí, não vou fazer nada, né? Não vou trazer alma, não vou me fortalecer e não vou estar mais próximo de Deus. Então eu estou me pronunciando aqui que realmente tocou muito meu coração, e agradeço essa mensagem de hoje que tocou meu coração. Obrigado, José. Claro, vem aqui na frente. Bom, acho que dá para ouvir, não dá? Não. Está com medo de falar no microfone? Não tenho medo desse bicho. Eu acho que, para mim, o que pegou é a questão da adoração, porque quanto mais tempo de fé você tem, mais você conhece os hinos, principalmente na adoração dominical. A questão para mim, não é nem tanto a questão da adoração semanal, e não estou querendo me colocar melhor do que ninguém, mas quanto mais tempo na fé nós temos, mais nós decoramos os hinos. O irmão vai subir para fazer a ceia, você já sabe, 1 Coríntios 11, 23, você já sabe, até decora a passagem, então você entra no automático ali, e isso tudo gera um risco e um perigo muito grande. Então, quanto mais tempo na fé, nós precisamos ter mais atenção, principalmente com essas coisas que são fundamentais. Às vezes eu acho, não, isso aqui é leitinho, então eu já estou aí há 10, 15 anos, 20, 30, então isso não é para mim. Quando esse pensamento vem à mente, a gente tem que, eliminar ele e se concentrar. Então é mais difícil, principalmente para quem está à frente do trabalho, para quem ensina, para quem está nessa jornada, eu tenho isso no coração, ou é um pregador, as nossas tentações são um pouco diferentes de quem não tem essa atribuição de ensino, essa carga de ensino. Então, por lidar com a palavra diariamente, ler a passagem, estou preparando um estudo, a gente sempre pensa mais nos outros. Não, isso vai ser bom para um pequeno grupo, essa passagem aqui, estou montando uma aula para um pequeno grupo. Então, a gente começa a isolar isso para os outros, não para nós, pessoalmente. Então, essa jornada, e é uma jornada mais solitária, essa de quem está pregando e ensinando, e quem está à frente de uma obra, às vezes não tem como compartilhar, uma tentação, um problema, uma dificuldade. Então isso tudo vai se somando e vai acumulando, e onde a gente pode cair na fé. Por isso que alguns caem, e são pessoas de renome, aquele irmão, quantos anos na fé, tão dedicado, e de repente a pessoa caiu. Mas ela não caiu de uma vez, é um processo lento, e se a gente não toma cuidado, ele é como um câncer, né? Ele vai consumindo a pessoa lentamente. Principalmente nesse ponto de adoração fica esse alerta, e para mim ficou esse alerta, porque às vezes eu sei a passagem, eu nem abro a Bíblia, entendeu? Então isso é perigoso. Então a gente precisa
forçar a nossa mente, usar a razão. Não, o irmão está ali lendo, é um texto sobre oferta. Eu já li esse texto várias vezes, eu já ministrei ali na frente a oferta, então eu preciso me concentrar. Aí que eu preciso mesmo fortalecer, porque a rotina ela pode nos atrapalhar. E quanto mais tempo na fé nós temos, então isso fica de alerta. Para mim serve de alerta, então eu preciso ter atenção. Quando eu estou louvando, quando eu estou lendo as escrituras, tem que ser para mim, não pensar nos outros. Então para mim o que pegou mais foi isso aí. Obrigado, Flávio. Acho que uma coisa interessante de vir aqui Não, só um comentário que ele fez, que essa coisa automática que muitas vezes nós fazemos é exatamente por falta de adoração. Porque quando nós não adoramos a Deus todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós não conseguimos meditar realmente. Nós não meditamos. Então, na hora do culto, nós não conseguimos nos concentrar, porque a gente não tem essa prática diária, essa prática de todo momento. Verdade. É como se a gente ficasse a semana toda, né, passando fome, chegasse no domingo, fosse para o restaurante e comesse tudo que não comeu durante a semana. Não dá, né? Tem que adorar a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e domingo é apenas um complemento, né, da nossa adoração a Deus. Acaba achando a igreja chata. Exatamente. A igreja não tem tudo aquilo que eu preciso e coisa parecida. Exatamente. Por quê? Porque você não adora a Deus. Verdade. Muito bom. Acho que assim como evangelista, né, trabalho na igreja de tempo integral, e durante muito tempo eu achava até que não precisava de uma pessoa para me acompanhar, para me desafiar, né, no meu trabalho, me desafiar na minha vida cristã. Acho que isso é um perigo muito grande na vida dos homens evangelistas, porque acabam caindo mesmo. Precisa de uma pessoa para te disciplinar, para te desafiar, né, para te encorajar, para mexer com você mesmo, né, para te perguntar sobre sua caminhada, sobre sua vida cristã. Porque para mim, eu leio a Bíblia, eu sou pregador lá na igreja, prego num ano de 54 domingos, vou pregar de 30 a 40 domingos no ano, prego lá na igreja, né? Então eu estou lendo a Bíblia, mas na maioria das vezes que eu estou lendo a Bíblia para preparar uma pregação, não é um devocional que eu tenho com Deus, é mais algo, vamos dizer assim, profissional. Eu tenho que ter meu tempo diário, e eu tenho tido esse tempo com homens, né, com pessoas que estão me ajudando e está me desafiando. Eu melhorei como homem, como discípulo de Cristo, depois que eu tive pessoas para desafiar, né, na minha caminhada cristã, né? Quem mais? Falar sobre a vida pessoal de como pode melhorar. Eu dou graças a Deus que 22 de agosto do ano que vem vou completar 50 anos em Cristo. Mas é uma caminhada e tanta. Porque a gente tem que se disciplinar, se policiar. Então, de manhã, cedinho, às 5h da manhã, geralmente eu levanto, faço devocional, falo com Deus, e então faço uma coisa física para depois, né, fazer o trabalho. Então, desta parte, realmente, a gente tem que ler a palavra de uma forma sistemática. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas é extremamente importante isso. Ler a palavra para mim. Não pensando nos outros e tudo. Vai ler coisas, vai pensar e depois vai refletir, vai levar isto, né, para os irmãos. Mas é importante que cada um de nós tenha o seu tempo diário com Deus. E uma outra coisa que foi falada aqui sobre o evangelismo é extremamente importante. Todos nós temos que ser evangelistas. Amém. Todos nós. Amém. Na quarta-feira à noite, agora, lá no centro de BH, tivemos um sermão. O irmão trouxe um filme estava falando do fato que nós estamos perdendo muito o espaço para Cristo, porque estamos tendo poucas crianças nascendo entre nós, sabe? Da minha geração para lá, tinha de 4 a 10, 12, 15, né? Hoje em dia, a média
é 1, alguma coisa por família. Então, até se a gente não reverter isto, daqui a 100 anos, vai acabar quase, né, a humanidade. Só que acontece que não vai, porque os muçulmanos estão se multiplicando por 8 vezes. Cada família está tendo 8 crianças em média. Até o ano 2050, a metade do mundo vai ser muçulmano. Então, quem que vai mandar? Como é que vai ser? Então, ou a gente se converte mesmo a Cristo e leva o mundo para Cristo, ou então os muçulmanos vão fazer o que eles querem fazer. Então, o que você está fazendo para isso? O que eu estou fazendo para isso? Eu não quero apontar dedo, né, para vocês. Estou apontando para mim, para nós. Quantas vezes que foi no seu vizinho, para falar com o seu vizinho, o seu chefe, aquele que trabalha com você, né, a sua família, quantas vezes, né? Extremamente importante isso. Temos que evangelizar. Precisamos ter mais filhos, né? Vamos pensar na nossa vida congregacional agora. O que você pode voltar agora e contribuir com a congregação que você faz parte, né? De tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, de tudo que a gente foi falado aqui na mensagem. Tem uma dúvida. Você falou que a igreja tem que trabalhar nas 5 áreas, claro, né? Eu quero saber individualmente, eu me foco em dessas 5 áreas ou eu também tenho que servir nas 5? Nas 5, com certeza. Com certeza nas 5, né? Acho que a gente tem falado lá, até, por exemplo, no pequeno grupo, né? A gente fala, o pequeno grupo trabalha com qual área dessas 5? É com as 5. Pequeno é comunhão, pequeno grupo é evangelismo, pequeno grupo é discipulado, é adoração, né? É as 5 áreas ali no pequeno grupo. E na nossa vida também tem que ser as 5 áreas. Porque, de novo, quando eu escolho uma das áreas, eu fico desequilibrado também, né? Se eu for empenhar só em ter comunhão com os irmãos da igreja, olha só, vai faltar outras coisas na minha vida. Vai faltar a questão do discipulado, pessoas me confrontando, porque comunhão necessariamente não é discipulado, não é aquela coisa de uma pessoa estar desafiando a crescer como discípulo, né? Então, precisa mais do que apenas comunhão. E evangelismo também. Acho que na Igreja de Cristo a gente deixa muito de lado essa ideia do evangelismo, né? O nosso método de evangelismo na Igreja de Cristo, infelizmente, é ultrapassado. A gente está fazendo as mesmas coisas que fazia 30 anos atrás. E o mundo está mudando, cultura diferente, a cultura mudou no Brasil e a gente continua fazendo a mesma coisa que fazia 30 anos atrás. Então a gente tem que acompanhar algumas mudanças, né? Nosso método tem que mudar também, algumas coisas. Como, por exemplo, eu falei da questão do jiu-jitsu lá. Aqueles jovens não tem como pegar eles tipo escola da Bíblia, não tem como. Eles não vão frequentar a igreja, a gente chamando eles de participar da escola da Bíblia, mas com luta estão participando. E tem sido bom, estão gostando lá do nosso prédio, gostam da igreja, gostam das pessoas lá, já estão fazendo amizade e tem sido uma ferramenta muito boa, né? Quem mais? Eu gostaria de dizer que foi muito boa, né? Gostaria de dizer que foi muito proveitosa a aula que o irmão passou. E a gente, como eu disse, né, a gente teve que quebrar tabus na Igreja de Cristo, né? A gente era acostumado com dirigir o cântico ali, lá na igreja que eu frequento, em Santa Maria do Rio Grande do Sul, né? A gente ficava ali dirigindo os cânticos e eu gostei muito de assistir aqui, que tem um coral que acompanha. Então isso é um tabu, porque geralmente as igrejas ficaram, como ele falou, 30 anos aí, ultrapassadas. Nós temos que procurar. Outra coisa importante sobre as aulas que tem lá na congregação do irmão, né? Eu tenho ideias lá da Santa Maria. A gente está com um pequeno prédio que a gente está começando a construir recém, né? Então, tem que fazer também uma quadra de esportes para pegar a comunidade. É uma maneira de nós pegar, né? De nós usar uma isca, né? Como um bom pescador. Então, era isso aí. Então, vou procurar melhorar. A gente tem agido nessas áreas, mas vou procurar também melhorar. Me chamou muita atenção. Amém.
Tenho certeza que o irmão vai voltar aqui ano que vem com muitos resultados. Amém. Zé? Eu gostaria que o Jefferson falasse um pouquinho mais sobre discipulado, porque eu entendo mais ou menos o que é discipulado, e a gente já tentou fazer aqui em Curitiba, há uns 15 anos atrás, né? Não sei quando, e morreu, assim, parou. Então, eu acho que na prática é meio difícil. Além disso, você falou que algumas pessoas não precisam ser evangelista para ser discipulador de outra pessoa. Então, às vezes, uma pessoa com menos tempo de maturidade espiritual, como é que ele pode discipular alguém com mais tempo? Não sei como é que é isso. Queria que você falasse um pouquinho. Com certeza, dos 5 propósitos, esse é o mais difícil. É o mais difícil. O discipulado é que dá muito trabalho mesmo. Mas eu estou lendo um livro que é chamado As 4 Estações de Deus, e nesse livro fala da ideia de aplicar o discipulado no pequeno grupo. É uma coisa que trabalha em parceria mesmo. Lá o facilitador, o líder, né? Não sei como vocês chamam, não chamam de facilitador. O facilitador, ele é responsável por discipular, acompanhar 3 pessoas naquele pequeno grupo. Então começa ele acompanhando aquelas 3 pessoas, né, no pequeno grupo. Depois ele vai preparar, depois que ele vê que aquelas pessoas estão preparadas, cada um vai escolher uma. Então, começando pelo pequeno grupo, a ideia é que a igreja toda participe de um pequeno grupo, né? O pequeno grupo é uma ideia divina mesmo, é de Deus. Então a ideia é que todos participem de um pequeno grupo. Não sei se você participa, mas não sei se a sua congregação tem pequeno grupo, mas quero encorajar a ter pequeno grupo, porque realmente é uma coisa muito forte, muito poderosa mesmo de Deus, né? Então lá no Rio a gente está se equipando agora com os pequenos grupos, mas a ideia é que eu estou passando mais tempo. Eu como líder na igreja, apenas eu como líder, como evangelista na igreja, então eu passo tempo com esses líderes de pequenos grupos, facilitadores, dou um preparo para eles, e daqui a pouco eles vão estar preparando outras pessoas. Então é importante que a liderança tenha a ideia, saiba que ela tem o papel de equipar, né, os seus facilitadores, os seus líderes. Começa da liderança equipando, e daí daqui a pouco todo mundo está discipulando todo mundo na igreja, né? Então, mas tem formas mais práticas também de fazer. Por exemplo, lá na igreja, essa semana, quinta-feira agora, foi uma menina me procurar para conversar sobre o namoro dela. E eu fiquei super constrangido, né? Eu tenho 31 anos de idade, a menina tem quase a minha idade, falando sobre o namoro, estava com problema no namoro. Eu falei, olha, procura uma irmã mais velha, né? Eu vou orar por você, mas procura uma irmã mais velha que vai ser melhor para você. Então essa irmã mais velha com mais experiência vai passar tempo com ela e vai ajudar ela também nesse processo de namoro, né? É importante ter amizade com uma mulher da igreja que vai te ajudar, porque eu sou homem, né? É diferente, nunca passei pelo que você está passando agora, então fale com uma mulher mais velha, porque a Bíblia fala que o papel das mulheres mais velhas é ajudar as mais novas, né? As mais jovens. Então, mas com certeza, Zé, eu acho que o discipulado ele começa forte no pequeno grupo, né? E dali se torna uma coisa poderosa na igreja toda, né? Então, eu falo com vocês líderes aqui, a prepararem, né, os líderes de pequenos grupos, porque são eles que vão dar aquele pontapé inicial nos PGs, né? São eles que vão passar tempo, vão discipular mesmo lá no pequeno grupo, mas escolhendo sempre 2 ou 3 pessoas para eles discipularem, e daqui a pouco aqueles 2 ou 3 vão estar discipulando cada um, e daqui a pouco todo mundo está discipulando todo mundo dentro da igreja, né? Tem que começar, né? Comece pequeno, que daqui a pouco fica uma coisa grande. Não adianta querer começar todo mundo na gente, ó, cada um escolhe um aí e vamos ter um discipulado muito forte na igreja, não vai funcionar. Só uma coisa, talvez para incrementar o que ele perguntou, discipulado é exatamente ensinar a guardar todas as coisas. Exatamente. Então, assim, no grupo de casa, não é possível você fazer isso, né? Ensinar a guardar todas as coisas. Mas pessoalmente, né, quando você está pessoalmente convivendo com a pessoa, você consegue fazer, conhecendo a pessoa como ela é e convivendo com ela, você consegue dizer para ela, olha, isso aqui você não está fazendo correto, tá? Tem que fazer desse jeito. E a gente vai crescendo junto, e a pessoa que não tem tanto conhecimento aprende a guardar todas as coisas. Exatamente. Qual é o seu nome mesmo? Wanderson. O Wanderson, então, sobre o pequeno grupo, eu quis dizer que o seu discipulador, a pessoa que você discipula, tem que estar no seu PG, né? É importante estar lá no seu grupo casa.
Então você não vai... Mas a questão não é, estou discordando com você, mas estou falando assim que no grupo não tem como. em si, você Não tem como. Não tem como. É um momento à parte. Você pode aproveitar esse grupo que já está unido, já existe comunhão, já existe serviço, já existe adoração, você aproveitar pessoas e dizer assim, olha, eu vou cuidar de 3, como você está falando. Exatamente. Mas pessoalmente, cada com o seu individual, né? Exatamente. Isso é necessário. Exatamente. Se a igreja não existir, se na igreja não existir discipulado, se não existir discípulo, né? Porque cristão é uma coisa colocada pelo mundo, o nome cristão para nós é colocado pelo mundo, né? Mas Jesus nos chamou para ser discípulo, né? Aprender, eternos aprendizes, né? Aprender todas as coisas. Então isso é necessário para que exista uma igreja realmente forte. Jefferson, acho que um ponto interessante também de início de discipulado seria assim, o que eu incentivo muito na igreja lá em Niterói. Se você quer amadurecer, se você está tendo dificuldades em uma área específica, você dentro da congregação vai ter um modelo ali de alguém. Então a ideia é promover um encontro com aquela pessoa, onde você poderia estar falando, olha, eu tenho dificuldade na minha área financeira, eu sei que você é um bom administrador das suas finanças pessoais, eu gostaria de aprender com você, eu gostaria de ter um tempo assim. Então isso também é uma forma de exercer o discipulado. O que a gente tenta incentivar no nosso meio o casal com dificuldade no seu relacionamento. Procure o casal mais velho, maduro, onde eles possam ter um momento de aprendizado ali, que aquilo vai ser um aprendizado mais prático, não vai ser teórico. Então, o discipulado ele não tem que ser teórico, ele tem que ser prático. Então, assim, eu vou visualizar alguém dentro da congregação e que é um modelo naquela área em que eu tenho essa deficiência. Então, nós precisamos ter humildade de reconhecer as nossas deficiências e ter a coragem de buscar, não só se acomodar, não ficar no banco, tem esse problema, então vou ficar com ele, não vou resolver. Dentro da congregação nós temos pessoas maduras que podem nos apoiar, basta a gente se dispor, a humildade e coragem, eu acho que é um ponto de partida, né, para que haja uma espécie de discipulado nessa área mais individual, mais focal. Muito bom. Assim, eu acho que é bom também isso, mas tem uma igreja lá em São José dos Campos que tem feito um trabalho assim de discipulado muito forte, né? Não é a Igreja de Cristo, é a Igreja Batista, eles têm livros sobre isso, é um trabalho assim sensacional, né? Comprei alguns livros deles para ler sobre isso, né, e tudo mais, e a forma como eles fazem tem dado certo o discipulado, e é uma coisa muito forte naquela igreja, é nos pequenos grupos mesmo, é discipulado nos pequenos grupos, né? Mas aí, como falei, leva tempo, não é fácil. Você tem que começar com poucos, como Jesus começou com 12, né? E daqui a pouco muita gente está sendo discipulada com o trabalho daqueles 12. Então, claro, tem pessoas na igreja que têm capacidade de finanças, podem ajudar um ao outro, isso é importantíssimo. Mas eu quero que lá na igreja do Campinho, por exemplo, os seus discipuladores, essas pessoas estejam presentes nos seus pequenos grupos, porque tem um contato maior, tem uma intimidade maior, né? É mais fácil, né? Então, tem mais alguém querendo falar? Ô Jefferson, questão desse discipulado aí. Quando se fala de discipulado, eu creio que a maioria dos irmãos já fica com o pé atrás. Justamente porque teve alguns excessos controlador, cheio de regras, né? E sai fora do que a palavra ensina. Porque diz, ensina-nos a guardar. E não põe a regra e manda e determina, né? E o ser humano, para mandar, para mudar e pôr regra, é uma maravilha. Então tem que tomar muito cuidado quando usa essa palavra discipulado. E como que você vai ensinar isso para fazer outros discípulos? Porque se a pessoa pegar uma forma errada e começar a querer controlar a vida do irmão, aí a coisa desanda. Já deixa de ser igreja do Senhor Jesus. É mal utilizado, concordo, né? Mas assim, né? Porque fazem errado, fazem da forma errada, que a gente tem que não fazer, né? A gente tem que fazer da forma certa, né? De novo, é a liderança da igreja passando tempo com os líderes de pequenos grupos e sendo realmente uma equipe que vai ajudar ali um ao outro, né? E dessa forma vai ficando mais fácil.
realmente manchou o mundo evangélico e tal, manchou uma coisa que é tão nobre, né? Uma coisa que ajuda tanto a igreja, mas nós temos que fazer da forma certa, é verdade? Não vamos deixar de fazer porque fizeram errado. Lá no Rio de Janeiro tem essa igreja lá uma igreja lá na Tijuca que fez mesmo, né? E fez de uma forma errada. Nós tínhamos alguns membros da igreja que eram de lá e ficaram realmente avorados, os irmãos ficaram realmente, sabe, pessoas que estão desorientadas, ficaram desorientados, chegaram na igreja desorientados, não acreditando mais no discipulado, porque para eles foi uma coisa que manchou a sua vida, né? E o nosso trabalho agora é tentar convencê-los de que tem uma forma certa, uma forma que Jesus ensinou que é boa e eficaz, né? Então, a gente não pode desistir. Irmão, olha só, eu queria aproveitar um pouco o que estão falando aqui. Eu concordo com ele que falou que eu sempre fui uma pessoa que é difícil de convencer, né? Eu estou com 41 anos, faz 7 anos, vai fazer 7 anos que conheci, está aqui meu sogro, conheci a filha dele, e ela frequentava a igreja aqui desde criança, ela que me trouxe para cá, e eu era uma pessoa assim, bem turvão, assim, meu pai e minha mãe tinham outras convicções religiosas, e eu nunca fui frequentador, né? Eu venho, desde que conheci ela praticamente todo domingo aqui, estou em grupo de casa, tenho participado de algumas coisas, e também não gostava dessa pressão, assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu fui convencido pelo irmão dela, o Edinho, nesse discipulado, acho que é isso, né? Eu aprendi a palavra por ele, e depois o Mauro, que foi muito importante na nossa decisão do casamento, e depois de morar, de ter uma casa, né? Ele deu 2 conselhos que mostrou onde é que estava na palavra de Deus, que a gente não podia ficar na casa do sogro e da sogra, porque isso tinha conflitos, mostrou onde é que estava a palavra, e deu exemplos práticos de o que podia complicar. Nós ficamos uns 6 meses vindo toda quarta conversar com o Mauro, e eu acho que nesse exemplo prático, não é de uma hora para outra que você vai convencer uma pessoa. Eu fui convencido durante uns 4 anos, até que eu fiz o meu batismo e resolvemos casar, faz 1 ano e meio que nós estamos casados. Acho que é por aí, não é pela imposição, mas pelo convencimento no dia a dia. O amor, né? Então vamos parar por aqui, gente, vamos orar, né? A gente vai ter um intervalo ou vai ter outra? Só uns 5 minutinhos só. Flavinho, os demais. Nosso tempo acabou, não tem mais gente querendo falar, mas acabou o tempo. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por esse dia tão especial, por esse encontro aqui maravilhoso. Tantas pessoas aqui na igreja, Pai, servindo, sabe, dando suas vidas, Pai, para o Senhor. Obrigado. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encoraje, Pai, que o Senhor nos incomode, Pai, com a nossa forma, nosso jeito de pensar. Realmente, se tem algo que não agrada ao Senhor, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha fazer o que a gente pense. Como lá os cristãos, né, de Bereia, eles analisavam na palavra. E se estava de acordo com a palavra, eles seguiam. Então, Deus, que a gente possa ser assim. A gente possa seguir a Sua palavra. Que a gente possa seguir, Pai, o que o Senhor quer que a gente siga. Então, muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado pelos seus propósitos, tirados da Sua palavra, que nos ajudam a ser melhores pessoas e a ser a melhor igreja também do Senhor, Pai. A igreja mais eficaz. Obrigado, Deus, por cada irmão aqui presente. Eu peço que o Senhor abençoe cada congregação aqui representada, Pai. Que sejam congregações relevantes em suas localidades. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.